Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade de Deus! Como é lindo os investimentos que o Senhor faz em nossas vidas. E esse aqui é um deles, querido. Deus está investindo na sua vida porque Ele acredita em você. Ninguém investe naquilo ou em quem não acredita, pois Deus acredita em você. Por isso, você está de frente com essa ministração, você está respirando, você levantou para mais um dia viver as oportunidades e o propósito de Deus nessa terra, queridos. Ele acredita em nós, Ele acredita em você. Eu tenho certeza que essa ministração ela servirá para que você possa construir mais um degrau, querido, mais um tijolinho dentro desse edifício chamado vida, que eu espero estar sendo vivida junto com Deus, o nosso Senhor. E nós estamos aprendendo com Abacuque, né? Talvez algumas pessoas nem conheciam que existe esse profeta na Bíblia. Ele tem um livro pequenininho, é um dos profetas menores, 3 capítulos apenas, mas ele nos ensina muita coisa, assim como a Bíblia, né? Ela ensina a gente. Eu costumo falar em minhas orações: Senhor, não sei como o Senhor pode disponibilizar um oceano tão grande como é a Tua palavra para nós, para mim principalmente, que tem uma sabedoria, um conhecimento tão pequeno, tão raso, e eu me sirvo tão pouco dessa palavra tão grandiosa, né, queridos? É maravilhosa a palavra do Senhor. Por isso a gente tem lá o Salmo 119, né, que faz uma glorificação à palavra do Senhor, porque é algo realmente que é um oceano para nós, onde nós podemos beber, onde a gente pode achar tudo o que nós precisamos para a gente viver essa vida ao lado de Deus. E o que há melhor na vida do que viver ao seu lado, né, queridos? Isso é justamente o propósito dele para nós, né? Todas as coisas que nós fazemos nessa terra e que muitas vezes roubam o nosso coração, deixa a gente preocupado, ansioso, faz com que a gente chore, com que a gente se desespere. Tudo isso são coisas que deveriam viver no apêndice da vida, ou seja, são coisas que agregam a vida. Mas o centro gerador de vida em nós deveria ser o relacionamento com o Senhor. Ele nos criou para isso. Ali no Jardim do Éden, quando Ele colocou Adão e Eva, nossos pais ali, a proposta central era a conexão com Ele. Ele vinha, né, visitar a cada viração de dia os seus filhos, a sua criatura. E essa era o centro da vida, queridos. Que pena que a gente colocou um outro centro em nossas vidas e em muitos momentos, por causa disso, nós acabamos sofrendo com aquilo que deveria ser o apêndice dessa vida. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre aquilo que Abacuque traz, que ele se transformou em algo extremamente importante para o apóstolo Paulo, para você ver como o livro de Abacuque é importante. E depois do apóstolo Paulo, ficou extremamente importante também para a reforma protestante que aconteceu ali com Lutero, Calvino, dentre outros. Eles também usaram o livro de Abacuque, em especial o que está escrito no versículo de número 4, que Paulo usou. Olha só que coisa linda, Paulo usou para combater toda aquela estrutura dos judaizantes, né? E ele vem trazendo esse desenvolvimento da doutrina do Senhor nosso Deus, e depois chega no momento, a reforma protestante também usa essa palavra, né? Essa expressão que está lá em Abacuque capítulo 2 e versículo 4. E por que tudo isso, queridos? Porque, na verdade, qualquer ser humano sabe que a razão, as suas emoções, em contato com tudo aquilo que é físico e material, nunca jamais terão as respostas completas para todas as perguntas e dúvidas da vida, todos os questionamentos que a vida nos produz, tudo aquilo que ela nos coloca de frente para que nós possamos enfrentar. A razão humana nunca terá a resposta completa, sempre falta algo. A razão humana se apoiando apenas naquilo que é material, físico, passageiro, nunca terá, querido, a resposta, por mais que as pessoas não queiram acreditar, por mais que as pessoas andem sem Deus, por mais que as pessoas esperam, a gente não sabe hoje, mas amanhã alguém vai descobrir. Queridos, isso é tudo balela, porque o ser humano ele passa de geração em geração tendo um pouco do conhecimento, mas nunca a explicação completa da vida pelos meios da razão natural, física, material, passageira, queridos. Nunca, nunca, nunca. Por isso,
tem uma outra característica, um outro ponto especial, e é justamente nele que nós nos baseamos para que a nossa vida ela tenha um sentido completo. Senão, todas as explicações que talvez a nossa mente física, a nossa mente natural, humana gostaria, mas ele tem sim um significado, algo em que nós nos apoiamos, algo que nos mantém seguro, queridos. E todo ser humano pode viver essa contrariedade dentro da sua própria vida. Todos nós sabemos, todos nós passamos em algum momento por situações aonde a nossa mente, aonde todas as estruturas que o ser humano criou para tentar explicar a vida não são suficientes. Nós sabemos isso no termo geral da humanidade, também sabemos no nosso dia a dia. Até mesmo as pessoas que não reconhecem Deus sabem que não conseguem explicar o que acontece na sua vida particular, na sua vida específica, Em alguns momentos específicos, as coisas da vida, De vez em quando a gente entra em cada contrariedade, acidentes, incidentes acontecem em nossas vidas. Como explicar, De vez em quando a gente faz tudo certo na vida e o resultado final é algo que deu errado, é algo que a gente não esperava, é algo que aborrece o nosso coração. De vez em quando as pessoas fazem as coisas erradas e o final acaba dando certo. A vida, ela oferece essas contradições para nós, querido. E isso é uma experiência de todo ser humano, não tem como negar isso, Todos nós passamos em algum momento por isso. E aí, quando a gente empenha somente a nossa razão, procurando segurança, procurando explicações nas características que são apenas humanas, a gente nunca, físicas, materiais, a gente nunca vai conseguir explicar, e a gente vai entrar dentro de uma destruição, ciclo destrutivo, E acontecia isso também com Abacuque. Esse cenário foi mostrado para ele. Eu falei na semana passada que um pouquinho da história, que estava acontecendo, ele estava extremamente indignado, porque ele sabia que o reino de Judá, onde ele estava, era um reino mau. Tudo bem, era mau, mas estava vindo os caldeus, os neobabilônios, eles estavam vindo para destruir, para fazer eles escravos, e eles eram 1 milhão de vezes piores do que Judá. Então ele não conseguia entender essas questões, ou seja, a sua mente racional não conseguia produzir a resposta para isso, queridos. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer algo que a pessoa que não tem Deus não pode fazer, mas a pessoa que tem Deus pode. Ele vai procurar, ajuda em Deus, ele vai procurar o suporte em Deus, e ali, queridos, ele encontra esta resposta de Deus, que se transformou depois na resposta para Paulo, o grande apóstolo Paulo, e depois se transformou também na resposta para aqueles que desenvolveram a reforma protestante. E o versículo que ele traz, que o Senhor traz para ele, que faz sentido na vida dele, onde ele pode descansar, onde ele pode realmente conseguir um pouco de descanso, ou seja, um porto seguro para ele, está lá em Abacuque, capítulo 2, e o versículo de número 4, queridos. Principalmente a parte B desse versículo. Olha que está escrito: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Queridos, esse aqui é o ponto central. Abraão é o nosso pai da fé. O Senhor Jesus Cristo, querido, nos falou sobre a fé. Ele veio aqui e nos explicou a importância da fé. E toda a palavra do Senhor, ela gira em torno dessa verdade constante. Essa verdade é a única que pode transcender a situação na qual eu estou vivendo, querido. Não trazendo as respostas a uma mente simplesmente humana, passageira, pequena, que nunca vai compreender a totalidade da vida, a totalidade das coisas que me acontecem, o porquê as coisas são do jeito que são. Não vamos, querido, porque afinal, como uma mente limitada vai poder conceber e entender o infinito? A vida é infinita, a vida é eterna, a vida foi feita realmente para estar acima, muito acima da nossa compreensão. Então é impossível, querido, a gente ter essa compreensão total. Mas onde falta a compreensão
tanto no sentido geral da vida, quanto no sentido específico da vida de cada pessoa, está disponível para nós. Não perdermos o sentido da vida. Onde a minha razão falha, está disponível a fé, querido. O justo viverá pela sua fé. E essa resposta fez sentido na vida de Abacuque, esse grande profeta de Deus. Fez sentido, querido, na vida de todas as pessoas que passaram pelo contato com Deus dentro da história, né? Dentro da Bíblia. Queridos, cada pessoa na Bíblia, ela não é apenas um mito, um exemplo para nós, são pessoas, gente, como eu e você. Abraão existiu, passou por tudo aqueles problemas que ele passou, Moisés, Noé, Josué, queridos, a gente pode falar Davi, pode falar de todos, eles são pessoas de carne e osso como nós, querido. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa de carne e osso como nós, passou por essa terra e teve que exercitar a sua fé também. Todos eles, perceba, nunca tiveram a resposta completa para as suas dúvidas, os seus questionamentos. Nós vamos atravessar essa vida sim, queridos. Aceita que é mais fácil. A gente vai atravessar, sempre terá um questionamento, sempre terá uma dúvida, sempre. Mas a fé, diferente da razão que busca a explicação completa, ela não nos dá a explicação completa, mas ela nos dá o sentido. E é aqui, queridos, que fica importante essa verdade para nós, profunda, porque onde falta explicação para a nossa mente racional, para as nossas emoções, eu posso fazer uso da fé, para que mesmo que falte a explicação, não me falte o sentido da vida, de continuar vivendo, de continuar lutando, de continuar se levantando a cada dia, para que a minha vida não encontre, querido, o final, para que eu não desista, para que eu não jogue tudo para cima. Porque a vida é isso, queridos, a vida ela passa justamente por estes momentos difíceis, mas nós não precisamos ficar parados ali, assim como Abacuque não ficou, queridos, parado naquilo. Essa aqui, o capítulo 2, é a resposta de Deus para as perguntas de Abacuque no capítulo 1 que ele faz. Lembra, a gente falou na semana passada, até quando, Senhor, né? E a resposta que o Senhor dá para ele, ministra ao seu coração, é: Abacuque, o justo vai viver pela sua fé, querido. Então, olha só, você talvez não vai entender o que está acontecendo, mas você tem que crer que tudo está no meu controle. Eu tenho uma visão maior do que você. Eu não estou lidando apenas com a história de um ser humano, com os seus 60, 70, 80, 90, 100 ou tantos anos sejam. O Senhor está lidando com uma história mundial, ele está lidando com a história da eternidade, do universo em todos os sentidos. Então, a história para ele faz totalmente sentido, a forma como ela vem se desenvolvendo, porque ele está no controle de todas as coisas. As coisas são surpresa para nós, com a nossa mente pequena, muitas vezes não conseguindo entender, mas não para o Senhor, que tem uma mente eterna e infinita e compreende todas as coisas. Então, o que nós somos apresentados todas as vezes que a gente vai a Deus, querido, é a nossa fé. Nós somos apresentados à fé. A fé que ela não busca a explicação última, mas que ela permite que essa explicação esteja em Deus e ela resolve confiar em Deus. Confiando em Deus, Deus então libera, queridos, o sentido para a nossa vida. E veja, se afinal de contas, querido, isso não é a melhor coisa que nós poderíamos viver, debaixo da qual nós poderíamos viver, querido. Se nós formos viver debaixo da ditadura da resposta, eu tenho que ter uma resposta, senão eu não sigo, eu tenho que ter uma explicação do porquê fizeram isso comigo, do porquê as situações saíram do controle, do porquê a minha vida foi dessa forma, porque eu nasci nessa cidade, nesse lar, com essas pessoas, querido, a gente vai ficar preso a essa ditadura da resposta, da explicação. Nós vamos ficar presos dentro dessas cadeias terríveis. Mas se nós andarmos por fé e não por vista, se nós seguirmos o caminho de todas as pessoas
que passaram por essa terra e estiveram em conexão com Deus, como algumas das pessoas são nos apresentadas na Bíblia. Se nós seguirmos o caminho de Abacuque, seguirmos o caminho de Paulo, que ele fala também sobre a fé, se nós seguirmos o caminho da Reforma Protestante, Lutero, Calvino, todos os cristãos que falam somente pela fé, o justo vai viver pela fé, pela fé. Queridos, veja, essas pessoas atravessaram eras, confiando que é pela fé, a fé no Senhor nosso Deus, no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no Espírito Santo, que está conosco a cada momento, e essa fé, ela vai tendo uma força de arrasto, que vai nos levando para cima, aonde o racional não pode chegar, ela nos leva, aonde o emocional falta, ela nos dá a oportunidade de dar mais um passo, aonde parece que a gente vai ficar para trás, a gente consegue encontrar sentido, aonde a gente vai ficar, parece que a gente vai ficar prostrado, ela nos dá motivação para levantar mais um dia, para dar mais um passo, para dar mais um próximo passo. E a fé, ela vai construindo o sentido de Deus na nossa vida, ela vai adequando o seu propósito divino sobre nós. Nós vamos passando a participar não de uma história nossa, que é simplesmente como um átomo solto, minha para mim mesmo, por mim mesmo, para eu mesmo. Não, mas nós participamos do propósito, da história divina, como pela fé. O justo viverá pela sua fé. Queridos, viva por fé. Escolha viver por fé onde as explicações humanas não estão te dando retorno. Não precisa explicação completa, mas precisa de sentido. E o sentido nós encontramos em Deus. Ele sabe de tudo. Ele controla tudo. Tudo está em suas poderosas mãos. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele te ama, Ele me ama. Somos filhos amados e aceitos. Se você entregou sua vida para Cristo Jesus, querido, você é amado e aceito. Então deixa Ele controlar a sua história, deixa Ele controlar a sua vida, e você vai andando por fé, e esta fé, querido, vai libertando o seu coração para que você possa, ao lado de Deus, construir a sua história. E eu tenho certeza que lá no céu você vai perceber que foi uma história de vitória, porque você não desistiu da fé. Faça como Abacuque, houve uma transformação dentro dele. Toda a transformação aconteceu a partir do momento que ele entendeu que ele tinha que viver pela fé. E isso vai acontecer com você também, que o seu coração vai encontrar alegria, vai encontrar o amor, a paz de Deus, quando você entender que o justo, ele vive pela sua fé. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.